Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Liquidação, do escritor húngaro Henri Kertész. Segunda obra que eu falo deste autor aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Eu já tinha falado sobre história policial, que eu gostei bastante, mas nada supera a Liquidação. Que obra, gente! Tradução direto do húngaro do Paul Schiller, editora Companhia das Letras. O Henri Kertész, todos sabem que ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 2002. A Academia Sueca emitiu a seguinte nota na sua premiação. O porquê de premiar o Henri Kertész? Pela escrita que apoia a frágil experiência do indivíduo contra a bárbara arbitrariedade da história. Em Liquidação, é nítido essa fala da Academia Sueca. Do que se trata essa obra? O que significa essa liquidação? É o que? Promoção? Pelo contrário, liquidação é no sentido de liquidar mesmo o leitor, de liquidar os nossos sentimentos, de liquidar a nossa visão de mundo. O protagonista dessa história se chama Amargo. Ele é um editor de livros e ele publica um escritor húngaro chamado apenas pela letra B. É conhecido só pela letra B, ou B. E esse B comete suicídio. E antes de chegar... E o Amargo, ele é um dos primeiros a chegar na casa, e encontra lá o escritor morto, tomou várias doses de morfina, e ele tenta entender o porquê dele ter cometido isso. Ele era um escritor que todos gostavam, e ele encontra um manuscrito em cima da mesa, uma peça finalizada, escrita pelo nome Liquidação. E ele pega aquela obra, leva para casa antes da polícia chegar, verificar o que aconteceu. E ele começa a ler essa obra, Liquidação, essa peça. E se vê no meio da história, porque a peça, os personagens são as pessoas que viviam no meio com Bi. E entre elas estava Amargo, o editor. E através dessa leitura, Amargo ele vai tentando descobrir o porquê do ato de suicídio de Bi. E através dessa leitura, ele vai se encontrando com os fantasmas que cercavam a vida do escritor. Que fantasmas eram esses? Principalmente Auschwitz. Por quê? Bi nasceu em Auschwitz. Olha que contradição. Vida no lugar onde os homens criaram para a morte. A maior máquina de destruição já fabricada pelo homem foi Auschwitz. E Bi nasceu lá. Assim como os judeus que perderam seus nomes, ele só era apenas representado pela letra B e os números. Por isso B. E B, ele é fruto de uma Hungria que se vê liberta do nazismo e cai na mão do totalitarismo de Stalin. Se vê livre de Hitler, cai na mão de Stalin. O que nós vemos sobre essa história é a busca de um homem para sobreviver diante de uma sociedade, diante de um mundo que ele só encontrou opressão. O editor, o Amargo, ele vai escavando a história da vida do B e nós, leitores, vamos escavando a alma, o sentimento e vemos como é cauterizado mesmo todos os sentimentos de uma pessoa que viveu aquilo, que presenciou aquilo. O próprio Henri Kertész, ele foi um escritor que sobreviveu aos campos de concentração nazista. Então, temos nítido essa perspectiva de como é o homem diante do meio onde ele só encontrou maldade, só encontrou o mal. E nisso constitui a filosofia de B, através do suicídio. Porque ele disse que o mal é a origem de todas as coisas, é a origem da vida, a origem de todos os outros sentimentos, o mal está em primeiro lugar. Por quê? Ele só foi fruto desse mal, ele só viu o mal. E na leitura da obra também, o Amargo descobre que o B, ele deixou uma obra inédita, escrita sobre a história da vida dele. E ele busca incansavelmente essa obra, esse manuscrito, ele investiga, ele vai atrás das amantes de B, ele vai atrás da primeira esposa de B, ele quer saber aonde encontra-se essa obra, ele quer essa obra. Então é a busca de um editor
através das palavras, através dos livros, por aquele livro que, sabe, é inexplicável. Ele quer a sensação de um tesouro, de você descobrir uma maravilha na literatura. E diante dessa busca, ele encontra-se, né, com a Judite, que foi a primeira esposa do B, e lá ele vai descobrindo mais sobre a história do B. Mas essa busca é muito mais simbólica, muito mais filosófica. É uma busca de sentidos, onde não existe sentido. É uma busca de explicação, onde não existe explicação. Uma busca incansável por um remédio, por um sentimento, por uma terapia que curasse as dores de Auschwitz. E não existe nada que supere Auschwitz. Essas palavras, essa história deixa nítido: não existe nada que supere Auschwitz. E existe gente que ainda não acredita naquilo, como vimos um tempo atrás aí, a embaixada alemã teve que publicar um vídeo explicando o que foi o nazismo e pessoas dizendo que o Holocausto foi o holofraude. Gente, sabe? É um sentimento inexplicável. É isso que o B muitas vezes remete na história aqui. É um sentimento inexplicável. Você não tem vontade de morrer, mas também não sente apreço nenhum por viver. É um sentimento contraditório. E nós, leitores, somos acometidos por um sentimento de amargura. Ficamos amargos, assim que nem o nome do protagonista dessa obra. Ficamos amargos diante dessa história. E o final, eu não vou dar spoiler aqui, quero que vocês leiam, mas deixa nítido e claro que é uma busca pela busca. É um livro que busca a busca de todas as coisas nessa vida. E nessa busca encontramos quem? O homem das catástrofes. E quem é esse homem? É um homem que não tem destino, é um homem sem identidade, é um homem que apenas busca, quem sabe, a morfina para os seus dias, quem sabe a morfina para os seus pensamentos, quem sabe a morfina para dar fim a tudo. E o B, ele explica o porquê do suicídio. Bem forte o texto, a escrita do Henry Curtis é uma das coisas mais brilhantes que existe na face dessa terra. Sério, não é por nada que ele é considerado como narrador do subsolo. Né? Esse foi um apelido que deram para ele, porque ele escava a alma humana. Nós, leitores, sentimos, sabe, mexer com o nosso sentimento ali, com nossas contradições, com os nossos pensamentos. Eu muitas vezes me peguei assim na imagem que essa obra traz. É um sentimento assim que não queremos repetir isso no mundo. Nós não queremos mais dor no mundo. E sejamos nós a cura para esse mundo doente que se encontra nos dias atuais. Liquidação é a busca pela busca. Eu super indico essa obra e assim, é uma obra forte, gente. Forte. Leiam. Nada se compara à escrita de Henry Curtis. Esse foi o livro da semana e até mais.